Texan, a Vila Indômita. Não demorou muito e chegaram a Texan. Honora, que balançava com o movimento da carroça de Berbo, observava. A estrada da margem seguia para o sul, mas um morro íngreme dava acesso à rua principal do vilarejo, que ficava aos pés de uma montanha. Casas e comércios se espalhavam por uma encosta que, em alguns pontos, era bem íngreme. Algumas construções com 3 ou 4 andares, certamente para aproveitar cada espaço do lugar. Mais ao centro, onde convergiam algumas ruas, havia um espaço aberto, utilizado para reuniões e eventos. Pelas ruas, havia postes espalhados com lamparinas, prontas para serem acesas quando a noite chegasse. Bancas e comércios fartos de produtos e variedades. O rio Angus, fluindo ao fundo, era quem trazia fartura de peixes e os recursos variados para o vilarejo. O lugar era muito bem estruturado e mantido com muito zelo. Como os indômitos não aceitavam um líder, os próprios moradores tomavam conta do local, o que era levado muito a sério, já que cada coisa ali tinha seu dono. E ninguém queria causar qualquer tipo de incômodo aos residentes ou visitantes. Estavam sempre se organizando para manter o lugar funcionando impecavelmente. Havia de tudo ali, vários tipos de comércio e muitas opções para escolher. Embora fosse um vilarejo fundado pelos indômitos, outras variações de Ruma habitavam e faziam negócios no local. A pequena indômita se mostrou deslumbrada. Seus olhos moviam-se rapidamente, buscando cada canto do lugar. Ela já havia estado em Tetena e também em Odo, Rom e Ló, vilas pequenas fundadas por Othon ao norte da Ponte dos de Pedra, mas o vilarejo de Texan era bem maior. Puxando a mão da mãe, disse: "Como é grande aqui, uma apresentação deve render um bom valor em moedas." Anara sorriu e, surpresa com o pensamento da garota, respondeu: "Sim, de fato é possível ganhar algum valor aqui. Mas, em nosso acordo com os comerciantes que nos convidaram, ficou combinado que parte disso receberemos como provisões entregues a nós em alguns dias." Durante o caminho até o local onde a mãe escolheu uma refeição, Honora pôde observar que todos queriam cumprimentar seu pai. Não havia um que perdesse a oportunidade de saudá-lo. Estava impressionada. De alguma forma, pensava que ser lenhador talvez fosse muito importante, mas também tinha em mente que isso tinha algo a ver com a tal força dupla. Ela observava o pai. E mesmo entre os sorrisos durante os cumprimentos, ele mantinha uma expressão séria e preocupada. O maxilar cerrado e o olhar que vagava além dos rostos à sua frente deixavam claro que algo o afligia. Isso inquietava a garota, pois sabia que não tinha visto nada que o assustasse. O que estaria em jogo ali, com toda certeza, era algo muito importante. Enquanto comia um confeito, sentiu o açúcar se dissolver em sua boca, mas sua atenção foi desviada para algo ao longe. Um de pedra, porém diferente dos outros. Ele era ainda maior, e a superfície de seu corpo parecia ser mais dura, com ranhuras profundas e um brilho mineral. Quando estava ao lado de um de pedra comum, tinha pelo menos a altura de um Ruma indômito a mais. Era realmente assustador. Honora caberia facilmente em sua mão. Repentinamente, a criatura colossal olhou em sua direção e começou a se aproximar. Seu peito pareceu encolher por um instante. Seus dedos apertaram a borda da veste. Por um momento, ela ficou imóvel, mas, vendo seu pai logo à sua frente, sentiu uma segurança inesperada. Os que estavam no caminho lentamente abriram passagem para o gigante. Vestindo uma espécie de armadura feita de placas de aço, madeira e couro, ele se aproximou e, a certa distância, falou com o pai de Honora. "Há algum tempo não precisamos estar juntos, meu grande amigo Orgo." "Sim, meu grande amigo Perton. Infelizmente, não é por um motivo desses que gostaria de ter sua companhia", respondeu o indômito. Vendo o descontentamento de Orgo, o gigante logo tentou tranquilizá-lo. "Não se preocupe, força dupla. Vamos fazer de tudo para que eles desistam dessa ideia. Pode contar comigo para apoiá-lo." O indômito sorriu confortado com as palavras do gigante. O peso que carregava nos ombros pareceu afrouxar um pouco. Voltando-se para Honora e Anara, ele fez uma pergunta. "Esta é a criança que vi em seus braços muitas primaveras atrás?" "Sim, Perton, é Honora. Já cresceu muito desde que nos vimos", respondeu Anara sorrindo. Honora ficou um pouco tonta ao tentar olhar para o rosto do gigante à sua frente, chegando até a se desequilibrar. Mas, amparada pela mãe, cumprimentou o de pedra, chamado Perton. O gigante, percebendo que ela tinha dificuldades para olhá-lo, abaixou-se e estendeu a mão em sua direção. Honora pôs a mão sobre a dele, e foi nesse momento que sentiu algo diferente. O calor que esperava não veio. Em vez disso, a superfície áspera e fria da pele pétrea enviou um calafrio por seus dedos. A sensação de tocar aquela criatura lhe trouxe um sentimento nunca experimentado antes. Ela realmente percebia que havia algo especial na relação entre os indômitos e os de pedra. Por alguns segundos, ele manteve sua mão junto à de Honora e, assim que a recolheu, explicou: "Me lembro da primeira vez que a vi.
Você era apenas um recém-nascido. Foi quando ainda estávamos fazendo buscas para encontrar a esposa do Senhor, Rotnik. Triste acontecimento foi aquele. Perton demonstrou muita tristeza ao mencionar o sumiço de Camilla. Seus ombros, antes firmes, pareceram ceder um pouco sob o peso da lembrança. Preocupado, perguntou a Orgo: como ele está? Rotnik estará aqui? Gostaria de vê-lo? O Força Dupla respondeu: sim, ele já deve estar por aqui. Ele é muito resiliente. Sua tristeza ainda permanece, e muitas vezes tenta escondê-la em licores e cerveja, mas não posso condená-lo por beber. É uma dor que nunca terá cura. Verdade, eu também ainda sinto a dor da perda de minha companheira, respondeu o gigante. Após essa fala, alguns segundos de silêncio mostraram que todos sentiam o peso do ocorrido. O vento soprou entre eles, carregando consigo um vazio impossível de preencher. Seu filho, ele está aqui? Perguntou Anara, com sua voz suave, mas carregada de preocupação. O de Pedra, respondeu com um tom que parecia trazer consigo uma aura de segurança. No momento, ele está em Menirá, a cidadela dos Rumas Sábio. Está sob os cuidados da família de Velmarius, o sábio de nossa sinergia. Logo após, o ambiente ao redor de Honora começou a se agitar. 4 figuras imponentes se aproximaram, cada uma exalando uma energia única que fazia com que todos ao redor se movessem em reverência. Rapidamente, Honora percebeu que eram Ruma tradicionais conhecidos e admirados por Orgo e Perton. Dentre eles, o mais notável era Velmarius, um Ruma sábio de presença inegável. Ao seu lado estavam Ascleon, dos Medical, com sua postura serena e observadora. Aritor, um feiticeiro Ruma do vento, cujos olhos brilhavam com o poder do elemento que Honora mal conseguia compreender. E por fim, Gaia Nora, a maga vinda dos da Terra, cujos passos eram leves e misteriosos, como se a própria Terra respondesse à sua presença. Enquanto Velmarius, Ascleon e Aritor foram cumprimentar o de Pedra e os pais de Honora, Gaia Nora, com seu sorriso caloroso, foi direto para a garota. Como era esperado de um da Terra, ela se aproximou de Honora com uma suavidade e carinho raros que imediatamente deixaram a pequena encantada. Com um simples estalo de dedos, Gaia Nora conjurou um pequeno flash de luz, fazendo Honora prender a respiração diante da beleza do truque. A maga sorriu ao ver os olhos fascinados da indômita e, com a destreza de quem lida com o invisível, tirou um doce de sua bolsa. Honora, maravilhada com o truque, o pegou sem hesitar. Quando o fez, Gaia Nora a envolveu em um abraço suave e afetuoso, como se a garota fosse parte de algo muito maior. Com a surpresa em suas mãos, Honora não conseguiu conter a sensação de que a magia da maga era algo além do que os Uma Indômito poderiam compreender. Sabia que seu próprio povo jamais fora capaz de manipular os elementos da natureza daquela maneira, mas mesmo assim tentou estalar os dedos, como se aquilo fosse capaz de fazer a mágica acontecer. A luz que ela desejava, porém, não surgiu. O gesto, inocente e cheio de esperança, fez com que a maga soltasse uma risada gentil, como quem entende o desejo de um coração curioso. Os outros 3 também trocavam algumas palavras com a garota. Honora, sempre educada, respondia a todos com um sorriso aberto, sua atenção dividida entre os novos rostos e o mistério da sinergia ao seu redor. Enquanto conversava, algo chamou sua atenção. Ela percebeu um detalhe curioso. Todos os 4 Ruma que haviam acabado de chegar carregavam uma pedra como pingente de seus colares. Era algo que lhe parecia muito peculiar, e por um momento ela se lembrou da pequena pedra que seu pai carregava sempre consigo. Mas as pedras deles eram diferentes, maiores, com um brilho mais intenso, como se estivessem vivas, pulsando com uma energia desconhecida. Era como se tivessem uma alma própria, algo que fazia os olhos de Honora brilhar de curiosidade. Naquele momento, o movimento ao redor se intensificou. Vários Ruma e de Pedra começaram a se aproximar para ver o grupo. Do meio da multidão, um Ruma de postura solene e marcante se destacou. Era Rotnik. Quando Velmarius percebeu a presença do Senhor, sorriu e abriu os braços em um gesto caloroso, como se o reencontro fosse uma celebração. Olhe quem chegou! Este Ruma já me salvou da morte mais de 20 vezes! Exclamou Velmarius com um sorriso de afeto e gratidão. Honora, ouvindo aquilo, não pôde evitar pensar que era apenas uma maneira exagerada de falar. Mas, ao olhar o rosto de Velmarius, logo percebeu que ele estava sendo modesto ao dizer apenas 20 vezes. A relação entre eles, apesar das palavras, era claramente profunda. Rotnik cumprimentou todos com um gesto firme, mas com um olhar que carregava uma dor silenciosa, como se já tivesse visto e vivido mais do que qualquer um poderia imaginar. Após alguns minutos de conversa, um burburinho surgiu novamente entre os presentes e todos voltaram a atenção para o centro da cena. Honora, como sempre, queria saber o que estava acontecendo.
Com passos rápidos, ela procurou uma posição onde pudesse ver, e então seus olhos encontraram a origem da agitação. Era outro de pedra, mas não como os outros que ela já conhecera. Ele parecia ser como Perton, mas havia algo nele que o fazia diferente, igualmente imponente. Era mais jovem e mais ágil. Honora sentiu uma estranha sensação de mistério e curiosidade. Os de pedra, de alguma forma, eram sempre um enigma para ela. Sabia que as respostas estavam em algum lugar, mas tudo ainda lhe escapava. Quando ele chegou, Perton, com uma postura digna, disse: Petrafel e seus apoiadores estão aqui. Vamos iniciar a conversa. Você trouxe seu machado? Perguntou Rotnik a Orgo. O Força Dupla respondeu que sim, balançando a cabeça. Sem demora, o grupo se dirigiu ao local onde a reunião estava prestes a começar, enquanto Honora se perguntava por que seu pai havia respondido que sim a Rotnik, mesmo sem ter nenhum machado consigo. A pequena se limitou a guardar o nome de Petrafel em sua memória, sem compreender totalmente o motivo. Sentia que ele teria um papel fundamental em seu destino. Caminhando de mãos dadas com a Nara, a garota seguia o grupo, observando atentamente ao redor. Durante o trajeto, Honora percebeu que os membros do grupo emanavam um brilho sutil na pele, algo que jamais havia visto antes. Era como se uma luz suave os envolvesse, mas, sem saber explicar por quê, sentia que aquilo não era algo comum. Em certo ponto da caminhada, a Nara parou, se agachando para ficar à altura de sua filha. Com uma expressão séria, ela disse: Quero que fique aqui, não se afaste desse poste. Se quiser comer algo, aqui está uma moeda, mas volte direto para cá. Você entendeu? Honora, com a esperteza de quem já conhece bem sua mãe, repetiu as instruções para garantir que ficaria bem. A confiança era mútua. A Nara, então, se afastou para juntar-se a Orgo, participando da reunião. Ao lado do poste que sustentava uma lamparina, Honora observava todos os participantes da conversa. Embora estivesse um pouco afastada, conseguia notar detalhes, como a presença de 3 tipos de criaturas acompanhando Petrafel. Elas não se pareciam com os Huma. Uma das criaturas era imponente, muito maior, e com uma aparência imensamente forte, quase assustadora. A segunda era pouco maior que os Huma tradicionais e chamava a atenção pelo olhar de superioridade, dentes intimidadores, orelhas estranhas e pele esverdeada. A terceira, por sua vez, era do tamanho de um Huma tradicional, mas seus olhos amarelados e tristes, a pele também de tom verde estranho, cabeça pequena e as orelhas alongadas lhe conferiam uma aparência melancólica e incomum. Conforme a conversa avançava, Honora percebeu que o tema principal girava em torno do comércio, mais especificamente sobre o uso das pontes da Ilha dos de Pedra para o intercâmbio entre as diversas criaturas. Lembrando das histórias que seu pai lhe contara sobre a libertação dos indômitos, a garota logo associou aquelas figuras estranhas aos Senalos, Ládios e Torcos. Sabia que os Senalos, por viverem próximos à Ponte Leste, mantinham uma relação mais amigável com os de Pedra e alguns grupos de Huma. Embora tivesse a impressão de que Ládios e Torcos tentavam estabelecer o mesmo tipo de convivência, Honora ainda não conhecia os detalhes. Sentia-se confusa, sem entender completamente o que era discutido, mas sua mente curiosa não cessava de buscar conexões.